Heion Sedai no Idaten Tashi, eu acho que é assim que fala, tá causando polêmica, hein? No meio de pancadaria entre deuses e demônios, tá todo mundo, inclusive eu, ficando de queixo caído. Vem comigo pra gente trocar uma ideia sobre essa obra. Olá, eu sou o Rick, e se essa é a sua primeira vez por aqui, no canal Animes em Dia você encontra curiosidades, notícias e resumos completos do seu anime favorito. Por isso, não deixe de se inscrever, dar o like e compartilhar com seus amigos para participar da futura maior comunidade de animes do YouTube. E galera, que anime polêmico, hein? Já no primeiro episódio a gente tem uma cena aí que ficou todo mundo comentando, mas já já a gente fala sobre isso. Mas vamos começar pelo enredo do anime, que é uma guerra entre deuses, demônios e com os humanos ali no meio que servindo como peões mesmo, tanto dos deuses quanto pros demônios. O início de tudo foi em um passado distante, há 800 anos atrás, quando os demônios levaram a raça humana quase que à extinção. E os humanos aí desesperados para se salvar começaram a orar pedindo por salvação, e daí surgiram os deuses da batalha, ou deuses Idaten, que por serem extremamente fortes e ágeis, conseguem derrotar os demônios aí com o pé nas costas. Mas como os demônios eram muitos, eles resolveram selar esses demônios ali em uma montanha, então eles desenham um círculo ali, e para garantir que o selo não fosse rompido, os deuses completam aí o selo com suas próprias almas e corpos, deixando para trás somente uma deusa Idaten, que era a mais nova ali entre eles, e deixam com ela a responsabilidade de cuidar do selo para que ele não seja rompido e de treinar os futuros deuses Idatens que surgissem ali. Então, nesse início do anime, somos apresentados a um conceito que é bom ter em mente durante todo o anime, que é esse conceito da criação dos deuses Idaten. Como eles são criados por pensamentos de seres vivos, sendo o desejo por salvação um ingrediente aí importante, então eles estão pouco se lixando se os humanos estão sofrendo, se os humanos estão se matando, desde que os humanos continuem orando e pedindo por salvação. Então, por um lado, o sofrimento dos humanos é até bom para eles, já que gera aí um desespero e uma oração para eles. E ao mesmo tempo, eles não podem deixar que os humanos sejam aí extintos, porque eles precisam do pensamento dos humanos. E durante o anime, os humanos estão em guerra e uma das deusas Idaten aí, chamada Paula, até questiona sobre se eles deveriam ajudar, já que eles nascem pelo pedido de salvação dos humanos e não estão fazendo nada para salvá-los. E aí Isley, que é um outro Idaten, responde falando: não, deixa o pau quebrar lá. É humano contra humano, no final quem vai vencer é humano. Então vai continuar existindo humano e durante a guerra eles vão orar, pedir por salvação. Então no final das contas a gente só sai ganhando. Deixa eles quebrar o pau e a gente fica aqui tranquilo, continua curtindo a vida. E é daí que surge o nome do anime, pelo menos em inglês, já que em japonês eu não sei traduzir, que é Os Deuses Idaten Só Conhecem a Paz. Porque desde a luta de 800 anos atrás eles não lutaram mais, tanto que até o deus mais forte que tem é Arin, que é o deus que ficou para trás quando os outros foram selar os demônios, que foi a única que continuou treinando. Mas isso tudo começa a mudar quando aparece um outro grupo no anime. Lembra que estava acontecendo uma guerra? Pois é, os demônios estão por trás de um dos exércitos que está em guerra, e aí os deuses que até então estavam tranquilos pensam: opa, já que tem demônio, eles podem acabar com os humanos e aí isso não é legal pra gente. E diferente dos demônios monstruosos e irracionais de 800 anos atrás, esses possuem forma humana e inteligência. E é por isso que começam as polêmicas no anime. Como que os demônios conseguiram forma humana e inteligência? O líder deles, chamado Rei Demônio, que até agora ninguém sabe se realmente é demônio, tá? Porque ninguém nunca viu ele ainda, ele aparece sempre em forma de robô e ninguém sabe se são humanos por trás desse robô ou o demônio mesmo ou até um deus Idaten. Mas bem, esse Rei Demônio conseguiu uma forma de combinar bebês humanos com bebês demônios e gerar um ser só.
E faz isso através de um outro demônio chamado Umeyo, que serve como uma incubadora. Ele guarda dentro dele um recém-nascido humano, um recém-nascido demônio, e aí ele pare um demônio com corpo de humano e inteligência também. Então, para aumentar o exército de demônios, eles precisam de humanos e para isso fazem qualquer atrocidade. Já no primeiro episódio do anime tem uma cena onde está acontecendo uma guerra e aí soldados do exército inimigo entram na igreja da cidade e tem uma freira rezando lá dentro. E aí você já pode imaginar aí o que aconteceu, né? Esses soldados rasgaram a roupa da freira, abusaram dela, todos juntos ali. E óbvio que não é uma cena explícita, mas dá uma agonia de saber o que está acontecendo ali. Pelo menos eu fiquei realmente incomodado com a situação. Então, se você não consegue assistir animes que tem esse tipo de coisa, definitivamente esse não vai ser pra você. Porque esse não vai ser o único momento em que vão mostrar coisas assim no anime. Mas dentro do anime existe um porquê disso acontecer, existe um objetivo por trás. Não tá ali só pra chocar mesmo, pra chamar a atenção, tá? E o motivo é os demônios aumentarem seu número, já que eles querem dominar o mundo. Então eles precisam desses recém-nascidos humanos, tá? Tanto que até antes eles permitiam que os soldados abusassem da forma que quisessem, o quanto quisessem das mulheres, e eles perceberam que existia um grande número dessas mulheres que tiravam a própria vida depois disso, e isso não era bom para eles, já que eles precisavam das crianças geradas por essas mulheres. E agora eles permitem esses abusos no campo de batalha, quando é no meio da guerra mesmo, tanto que vários soldados se alistam na linha de frente justamente por isso, para poder abusar das mulheres. E aí as mulheres que eles capturam, agora eles fazem uma lavagem cerebral nelas para elas não tirarem a própria vida ao ficarem grávidas. Tanto que tem até uma cena onde mostra uma mulher que ela é membro desse exército em uma cela com aquela freira que mostrou no primeiro episódio e ela ali quebrando o psicológico dessa freira. E tem umas outras mulheres atrás também mostrando que ali deve ser o local onde eles fazem essa lavagem cerebral nas mulheres. Porque não mostrou se eles fazem essa lavagem abrindo mesmo o cérebro ali, mexendo, ou algum tratamento de choque ou coisa do tipo, mas a parte psicológica de quebrar a pessoa, a gente já viu que faz parte desse processo. Um outro aspecto interessante aí no anime é como, aos olhos dos deuses, os humanos são fracos e falhos. E isso tanto psicologicamente quanto fisicamente. Tanto que Isley, um dos deuses Idaten, vence aí um demônio jogando um gás afrodisíaco. E aí ele explica que o cérebro humano é capaz de lutar contra a dor, suportar um certo nível de dor, mas para o prazer não existe essa defesa. Em um outro momento ele também rasga a roupa desse demônio e ele ali meio que cobre os seios. E aí o Isley fala que junto com essa inteligência humana também veio o ego e as fraquezas, porque se ele tivesse os instintos irracionais que ele tinha como demônio, que era sempre atacar os Idatens, ele teria vencido. Mas naquele momento o demônio parou de lutar para cobrir os seios por causa de um ego que veio junto com a inteligência dos humanos. Então, todo momento, pelo menos Isley, esse Idaten aí, fica martelando essa ideia de humanos são falhos e fracos, mesmo de certa forma, dependendo dos humanos para nascer e ganhar vida. Eu digo de certa forma porque os deuses Idaten, eles surgem de pensamentos. Tanto que Paula, uma outra deusa Idaten, consegue se comunicar com pássaros porque ela surgiu de pensamentos também dos pássaros, de pedidos de salvação aí talvez dos pássaros. E isso abre aí uma brecha para a gente pensar que os deuses também podem surgir de pensamentos dos demônios, como no próprio anime já foi citada essa hipótese. Eles podem surgir então dos pensamentos dos deuses também. E será que dependendo do pensamento de quem esse Deus vai ter características diferentes,
já que Paula, por exemplo, conversa com os pássaros porque surgiu dos pensamentos deles também, então é interessante pensar que talvez surjam deuses que são naturalmente mais fortes que os outros. Outra coisa interessante é a personalidade dos deuses, porque eles nascem de uma espécie de portal que, para nascer naturalmente, precisam aguardar 100 anos. Mas esse processo pode ser interrompido, adiantado por um outro deus idátém. Então, se um deus acha esse portal, ele pode puxar o deus que está para nascer ali de dentro. E quando isso acontece, o deus que puxou o segundo deus vira como se fosse um tutor dele. Tanto que o deus Hayate é o único mais porradeiro aí dos deuses que só conhecem a paz. Porque quem puxou ele foi Arin, que foi aquele deus que participou da luta 800 anos atrás, e aí ela treina quase todo dia com esse deus que ela puxou. Já Isley, por outro lado, nasceu de forma natural, aguardando esses 100 anos. Então, quando ele saiu, não tinha ninguém ali para mentorar ele, para ajudar, nem nada. Tanto que ele fala que muito do que ele aprendeu foi dissecando corpos de humanos e que ele fazia isso para entender o próprio corpo. Mas uma coisa legal são as armas dos deuses. Até agora, no anime, todas as armas são lâminas. E os deuses conseguem materializar, tirando do seu corpo essas lâminas. Cada deus possui uma arma com características diferentes. Por exemplo, tem um deles que consegue separar a espada que ele gera do seu corpo e emprestar para uma outra pessoa, emprestando assim sua força para essa outra pessoa. O Isley, que é um deus aí mais estudioso, o que dissecou vários corpos, a lâmina dele é um bisturi, então cada deus deve ter uma arma diferente aí, o que gera aquela expectativa, né, para descobrir qual que será a arma de cada um deles. E a história do anime é isso, os demônios tentando conquistar o mundo e os deuses agora tendo que impedir, depois de muito tempo sem lutar, para que os humanos não sejam extintos, o que prejudicaria os deuses. E tudo isso com artes e animações belíssimas do estúdio Mappa, que na questão artística conseguem brilhar em várias de suas obras. Aqui nesse anime, por exemplo, a paleta de cores parece aquelas fotografias infravermelho, sabe? Então eles conseguem gravar aí no anime uma assinatura, uma identidade artística muito própria. Mas me deixa aqui nos comentários, você tá assistindo o anime? Tá achando ele polêmico também? Bom, eu já adianto que, na minha opinião, ele é polêmico sim. Quando ele traz esses assuntos como a freira sendo violentada de uma forma horrível ali, mas eu acho válido mostrar isso porque muitas vezes isso é algo que não está ao nosso redor, nas pessoas próximas da gente, mas isso existe, essas coisas acontecem. E eu acho que qualquer coisa que possa colocar isso em debate, causar indignação, é necessário para gerar alguma mudança. Mas essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha que eu quero debater com você sobre essa obra, tá? E muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o final. E não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos, para assim fazer parte da futura maior comunidade de animes do YouTube. Até a próxima, fui!